Oi, gente! Hoje eu vim conversar com vocês a respeito da tão temida, do exame tão temido de esterossalpingografia. A maioria das tentantes, para quem já tá aí nesse meio, nesse mundo há um tempo, já deve ter ouvido falar, já deve ter pesquisado, tendo ou não feito esse exame, com certeza já pesquisaram sobre. E acredito que assim como eu, quando fui pesquisar para fazer esse exame, a maioria dos relatos eram negativos e deixa a gente com medo, de fazer esse exame. Então, quando a médica passou para mim, eu já conhecia o exame, já conhecia os relatos, mas fui de novo buscar, procurar, na esperança de encontrar relatos bons. Até encontrei, mas são muito raros os relatos que eu encontrei positivos, de pessoas que não sofreram tanto nesse exame. E eu, mesmo com medo dos relatos que tinham visto, fui devido à importância, e o desejo que a gente tem, que é maior do que qualquer dor e do que qualquer medo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita tolerância à dor. Eu costumo, se eu sinto muita dor, eu costumo minha pressão baixa e eu desmaio. Então eu tinha medo disso também, até porque eu fiquei sabendo que não podia entrar ninguém assim comigo na sala. Meu esposo, por exemplo, minha mãe, não podia entrar um acompanhante. Então eu fui assim, com um pouco de medo. Mas aí a minha médica passou para fazer especificamente com um médico em uma clínica específica aqui na cidade. Então fui, marquei, cheguei lá, a enfermeira, antes, quando eu liguei para marcar, eles passaram um medicamento para eu comprar, para eu tomar uns minutos antes do exame. Eu tomei lá mesmo na sala de espera do exame, eu já tomei esse medicamento. E aí, quando a enfermeira me chamou para entrar, ela aplicou um Buscopan na veia. E aí eu entrei, já tava lá com a bata e tal, entrei na sala para fazer o exame, encontrei o médico e a assistente dele. E aí já conversei com ele, ele falou comigo, eu já conversei com ele a respeito da minha possibilidade de desmaiar caso viesse sentir muita dor, que minha pressão baixava e tal. Eu expliquei, toda a situação para ele, até porque eu tinha que fazer isso para ele também ficar preparado. E aí ele falou que eu tivesse calma, que ele ia fazer o exame aos poucos, que ele ia me informando tudo o que fosse acontecendo para que eu fosse me preparando para cada etapa. E a gente ia conversando no decorrer do exame, qualquer coisa eu fosse falando com ele e com a assistente. E aí a assistente, ela ficou o tempo todo com a bolsa quente, fazendo uma compressa quente no meu abdômen, na parte inferior. E aí ele começou o exame, e aí de vez em quando ele falava, agora você vai sentir um puxão, agora você vai sentir uma cólica, agora você vai sentir uma cólica mais forte. Então ele sempre ia comentando assim comigo. Então ela ficava o tempo todo com essa bolsa de água quente, e na hora de bater a foto, a chapa do exame em si, ela tirava, batia e ela já recolocava. E assim foi durante todo o exame. Eu lembro que ele falou que estava um pouco difícil de pinçar o meu útero lá na hora do exame, e aí eu senti uma beliscadinha a mais, porque ele teve que meio que prender assim ele. E aí foi decorrendo o exame, foi tudo bem, na medida do possível. Aí vocês me perguntam, doeu? Doeu. Qual é a dor? Fora umas pontadinhas, que aí eu acho que foi mais ele tentando pinçar lá o meu útero, alguma coisa assim, tipo umas beliscadas, sabe? Foi cólica, dor de cólica. Eu não sei se essa dor
varia de acordo com o problema tubário, tipo, se a pessoa tem trompa obstruída, se sofre mais ou menos do que quem tem trompa enovelada, essas coisas assim, ou se já quem tem trompa normal, se sente dor ou não, não sei. Mas passando para vocês assim um relato de alguém que não tem tolerância à dor, que desmaia se sentir muita dor, e eu não desmaiei, né? Eu senti cólica, sim. Eu não costumo sentir cólica durante meu período menstrual. Eu sinto aquela cólica bem leve, que na maioria, assim, se contar durante um ano de menstruação, eu acho que 2 ciclos eu tomo remédio. No primeiro dia, só. Nos outros dias eu nem sinto cólica. Às vezes eu sinto esse pouquinho de cólica leve, mas é só no primeiro dia. E na maioria das vezes eu não tomo remédio. Então, assim, não tô habituada a sentir cólica. E no exame eu senti cólicas bem fortes, sabe? Parecido às vezes assim, quando a gente tem um episódio de dor de barriga que dá aquela cólica bem forte. Pronto, parecido. Mas o exame, assim, o tempo que você sente dor, ele não é muito longo, sabe? É tipo, ele faz alguma coisa lá, tipo, injeta um contraste, faz alguma coisa, algum procedimento lá, e você sente aquela cólica, para. Ele para, né? Eu não sei se esse foi o procedimento que ele adotou, pelo que eu relatei para ele, né? Ou se é assim mesmo, mas a minha experiência foi essa. Ele não, a dor, ela não ficava durante muito tempo. Ela dava, passava ali 30 segundos de dor e cessava, depois recomeçava, né? E o exame, a duração do exame, assim, acredito que deve ter ficado entre 12 e 15 minutos, não mais que isso. Então, terminado o exame, ele perguntou, e aí, tá tudo bem? Vai conseguir levantar? Tá se sentindo tonta? Aí eu falei que não, que dava pra me levantar. Ele pediu para que primeiro eu sentasse na maca e não levantasse. Eu sentei, fiquei lá um tempinho, mas eu tava bem. Isso foi só por segurança mesmo, né, dele, eu tava bem. Fiquei lá sentada um pouquinho, conversando ainda com a assistente dele, e fui ao banheiro me trocar. Coloquei um absorvente, porque ele injeta contraste e tal. Ele falou que talvez pudesse sangrar um pouquinho, mas nem sangrou, né? Só deu aquele sangue rosadinho assim. Mas no decorrer do exame eu também não fiquei sentindo dor. Eu fui caminhando normalmente para o carro, vim para casa. Foi tudo bem no decorrer do dia, não senti mais cólica, não senti nada. Então, a dor que eu senti foi durante o exame. São cólicas fortes, mas no meu caso, não foram assim, de forma que tão forte como outras dores que eu já senti ao longo da vida que me fizeram desmaiar, sabe? Então, dá pra levar. E eu acho que o mais importante é isso, é você tentar conversar com um profissional, com uma enfermeira, né? Quando você ligar para marcar, saber se eles fazem esse uso do medicamento injetável, no meu caso foi o Buscopan, e perguntar se caso não faça, se a pessoa pode tomar o Buscopan, porque de repente a gente toma, sei lá, um Buscopan não injetável, né? O oral. Tipo, 1 hora antes do exame e tal, e talvez ajude, né? Mas tudo isso acho que tem que perguntar, porque pode ser que o procedimento mude de uma clínica para outra. Inclusive, aqui na minha cidade eu não sei, mas eu vi relato de algumas tentantes que na cidade delas tinha a opção de fazer esse exame com sedação. Então, para quem tem muito medo, ou enfim, né, vale a pena fazer esse exame com sedação, sim, né? Se você tiver essa opção, eu não tive. Mas assim, a importância do exame é muito maior do que qualquer dor que a gente venha sentir, porque a dor naquele momento passa, né? Então, quem é tentante também vai passar pela dor do parto ou das contrações, enfim. E então, assim, a gente tem que focar no objetivo, se fortalecer e encarar esse exame, porque ele é o único que mostra, assim, a real, a melhor situação de como tá
todas as tubas, né? Então, esse é o meu relato e minha experiência para vocês da minha esterossalpingografia. Se você que está me assistindo agora não fez esse exame e já está tentando aí engravidar há pelo menos 6 meses sem nenhuma outra causa aparente, acho que já deve ir conversando com sua médica a respeito de passar esse exame para você. Procurar ver um local que você consiga fazer com sedação, se você tiver a opção. Ou, se não, tentar essa questão de saber se o local aplica alguma medicação injetável antes do exame para ajudar na dor e tal. Mas façam, tá? Se você precisa fazer esse exame, faça. Confia, foca no objetivo. Quando você estiver lá sentindo dor, respira fundo, respira, foca no objetivo e vai, porque são só alguns minutos para você ter um diagnóstico que pode te ajudar, né? Ajudar o seu médico a descobrir o que é que está acontecendo com você e, se possível, corrigir e você ter o seu milagre nas mãos, né? No meu caso, a esterossalpingografia, ela no laudo, né, deu que as minhas 2 trompas são enoveladas e uma tava totalmente enovelada e virada para cima. A outra tava no lugar. Tava enovelada também, mas tava no lugar, porque para quem não sabe, as trompas fazem isso aqui, né? Para ficar perto do ovário. E a minha tava enrolada para cima. No laudo veio algo do tipo localizada cranialmente, direcionada cranialmente, algo assim. Então, uma tava toda enroladinha e virada para cima, e a outra tava toda enroladinha, mas estava no lugar. Mas tava fixa também, elas não tinham mobilidade, né? E a passagem do contraste, houve passagem, mas ela foi muito lenta e deu suspeita de hidrossalpinge em uma das trompas. Então, eu fiz esse exame, retornei para a médica e ela passou outro exame, foi o exame de ressonância magnética pélvica com preparo intestinal e com contraste. E eu vou trazer também, já fiz esse exame, vou trazer também para vocês em outro vídeo o relato da minha ressonância, tá? Então, um beijo grande, eu espero que tenha ajudado alguém, encorajado alguém a fazer o exame, caso a médica já tenha passado, ou a conversar com a médica para ver a importância, se não já é a hora de fazer esse exame, e em busca do objetivo principal, tá bem? Beijo, Deus abençoe vocês.